Está começando agora pela Rádio Câmara o programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Uirapuru. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90.9. Eu sou a Aline Souza, discente do curso de Letras Português. Está começando agora mais um programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Em continuação ao 26º Grito dos Excluídos, Vida em Primeiro Lugar, basta de miséria, preconceito e repressão, queremos trabalho, terra, teto e participação. O programa Uirapuru abordará o tema visibilidade lésbica. E para falar sobre, trouxemos Yasmin Santiago, professora de inglês, gorda ativista e militante pelos direitos LGBTQIA+. Na mediação, temos Aline Souza. Além da roda de conversa UNEB Consciência, poderemos apreciar também os poemas e poesias da poetisa Elisa Metzger. E ainda ouviremos a música Dona de Mim, de Isa, a música Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares. Agradecemos a audiência, fique conosco e ouça agora a música Triste Loucomar, de Francisco Elombre. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Triste loucomar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, nós vai viver só.
Programa Uirapuru. Poéticas. Me deixe ser. Me deixe ser protagonista, ativista, reativa. Deixe-me ressignificar o passado, o imaginário social construído e reforçado, mas que não deve me definir. Deixe-me afirmar minha identidade, estar com os meus, olho no olho, acolhendo e sendo acolhida, numa troca humanística de afeto e resistência. Apenas me deixe ser. A voz que não cala e não consente, a dor que sangra, mas não se entende, a que é pisada, humilhada e sem ar. Afinal, pode um subalterno falar? Parem, vejam, ouçam, vivências únicas e marcantes, narrativas pulsantes ecoando em cada canto, em cada pranto, num pano de fundo histórico que compõe este cenário. Não me chame de guerreira, não. Sou humano, um corpo, mulher, negra, como disse Conceição. Escrevivências muitas, de lutas múltiplas. Na revolta do silêncio, o afastamento da realidade. No grito descoberto se encobriu a crueldade. Me deixe ser um eu sujeito, não objeto. Apenas deixe-me ser, o ser vivo que vive para ser, o ser atravessado pela existência dos seus, dos meus, dos nossos. Um ser cansado de apenas estar, em um não lugar, em um não viver. Só me deixe ser. Me deixe ser, de Elisa Metzger. Roda de conversa. UNEB Consciência. Bom dia, ouvintes do programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90.9. Está começando agora mais uma roda de conversa UNEB Consciência. Vamos falar do tema Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, AMAR, Questão de Ser. Eu sou a Aline Souza, discente do curso de Letras Vernáculas da UNEB. Hoje, para falar desse tema, temos a honra de receber a graduanda de Letras Inglês da UNEB Campus 10, Yasmin Santiago. Yasmin atua como professora de inglês, gordoativista e militante pelos direitos LGBTQIA+. Bom dia, Yasmin. Seja bem-vinda ao programa Uirapuru. Obrigada por sua participação. Gostaria que você falasse um pouco de você, de sua caminhada acadêmica e falasse um pouquinho também de suas militâncias. Bom dia a todos. Meu nome é Yasmin, Yasmin Santiago. Nas redes sociais eu sou conhecida ou como Yasmin Leão ou como Afrodite Gorda, no Twitter. Tenho 24 anos, eu sou professora de inglês, sou militante por direitos LGBTQIA+, sou mulher lésbica, gorda, macumbeira, nordestina, gordoativista, idealizadora do coletivo Gordocêntricas, que é um espaço para mulheres lésbicas, bissexuais e pansexuais exclusivamente gordas, para que a gente possa dividir nossas vivências, estudar e levantar nossas pautas dentro desse espaço, que é um espaço seguro. Sou militante desde os meus 17 anos, mas até os meus 20 eu era militante feminista e lésbica, e hoje em dia eu não me reconheço mais enquanto mulher feminista. Somente mulher lésbica, gorda e esse aparato aí que eu já falei. Yasmin, muito legal. A gente pode perceber que você é uma pessoa muito ativa na militância, tanto pelos direitos, LGBTQIA+, quanto dentro do gordoativismo. A gente entende que você promove um espaço em que as mulheres se sintam acolhidas, que elas podem ser representadas, para que elas tenham essa visibilidade, para que elas encontrem também um lugar, um espaço em que elas se sintam seguras e acolhidas. Diante disso, gostaríamos de saber de você qual a importância das datas 19 de agosto como Dia do Orgulho Lésbico e 29 de agosto para o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Nós, enquanto lésbicas, que somos um grupo extremamente marginalizado, tanto pela sociedade, tanto dentro da comunidade LGBT também, porque as pautas lésbicas são sempre as últimas a serem ouvidas e as últimas a serem colocadas em demanda e em visibilidade. Para a gente ter um mês de agosto, que a gente, na militância, a gente chama, agosto lésbico, o mês da visibilidade lésbica. A gente faz programação o mês inteiro, ainda tá rolando programação em vários lugares, inclusive, várias lives, enfim. É muito importante pra gente, porque é um mês que é pautado na gente, pelo menos deveria ser assim.
que para a gente poder mostrar nossas pautas, para a gente ter esse espaço da gente, e aí principalmente nas datas do dia 19, do dia 29, que tem toda uma questão histórica de outras mulheres que lutaram antes da gente, para que a gente tivesse esses espaços, para que a gente tivesse essa voz que ainda é tão negada, tão silenciada. É de suma importância que pessoas e militantes, qualquer militante, né, militante de direitos humanos, digamos assim, saibam dessas datas, saibam ouvir mulheres lésbicas dentro desses momentos, não só no mês de agosto, mas em todos os outros meses, né, do ano, mas principalmente nesse mês, porque é o mês que realmente a gente está com mais visibilidade e que tem toda essa programação aí por trás para a gente falar sobre nossas pautas, demandas e vivências que são tão diversas e vastas. A gente entende a importância do mês de agosto, né, para o orgulho lésbico, o mês da visibilidade lésbica. A gente entende também que, embora exista esse mês voltado para essa militância, para dar essa visibilidade para essa comunidade, a gente sabe que essa é uma atividade que acontece o ano todo. Pensando nisso, a gente busca refletir sobre o que é que determinou a escolha dessas duas datas, o dia 19 de agosto como o dia do orgulho lésbico e o dia 29 de agosto como o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Então, o dia 19 de agosto, ele tem toda uma história que volta lá nos anos 60, que se começa num bar, que era um point sapatão, né? Era majoritariamente frequentado por mulheres lésbicas, e é o Ferros Bar. Essas mulheres, elas frequentaram lá, e dentro desse bar surgiu um grupo de militância lésbica, né? Elas tinham um periódico, e o nome desse periódico era Xana com Xana. E elas vendiam lá, então tinha essa circulação livre lá dentro desse bar, o periódico. E aí, em 83, o dono do bar, ele resolveu proibir a circulação desse periódico. E essas mulheres desse grupo se juntaram e com outros militantes feministas e LGBTs, e mídia, OAB, representantes, etc. E elas foram para a porta desse bar, sofreram algumas violências lá também, invadiram o bar e mostraram por que elas estavam fazendo explicaram, né, porque elas estavam fazendo toda essa movimentação e tudo mais. E aí o dono do bar resolveu permitir novamente a circulação do periódico, enfim. Esse levante, né, essa movimentação toda ficou conhecida como o Stonewall brasileiro. Já o dia 29 foi em 96 que aconteceu, né, o primeiro seminário nacional de lésbicas, que até hoje acontece, mas mudou o nome, se eu não me engano. Agora é Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais. Então, a sigla dele é Senalesb. Então, ele está abrangendo agora mulheres bissexuais também, né? Mulheres que se relacionam com mulheres de modo geral. Yasmin, junto à invisibilização das lésbicas, outras violências. Quais seriam essas violências além da invisibilização? É muito complicado falar assim, porque o que nos... vou falar assim, né? O que nos une enquanto mulheres lésbicas é o fato de sermos todas mulheres, né? Então, somos todas mulheres, somos lésbicas, nos relacionamos com mulheres. Mas dentro dessa lesbianidade, existe toda uma questão interseccional de vivência, de individualidade que afeta essas mulheres, né? De forma muito diferentes e muito únicas. Por exemplo, o que me invisibiliza enquanto mulher branca, lésbica, macumbeira e gorda, e nordestina e pobre, né? Não invisibiliza uma mulher que é lésbica, negra, magra e com uma situação financeira melhor do que a minha, por exemplo. Então, são várias questões, mas basicamente o que nos invisibiliza de forma geral, e é por isso que a gente usa a questão da lesbofobia quando vai falar sobre mulheres lésbicas e não homofobia, como a gente usa para gays, né? E mulheres lésbicas, elas não só sofrem com a questão da sexualidade, que é marginalizada, mas que também tem toda uma questão do machismo, da misoginia, do sexismo. A nossa existência enquanto mulher dentro de uma sociedade patriarcal é pautada para que a gente esteja sempre para o homem.
a gente tem que servir o homem, a gente tem que estar bonita para o homem, a gente tem que gostar do homem, se interessar pelo homem. É sempre muito voltado no homem. A existência da mulher é para satisfazer os homens sexualmente, visivelmente, intelectualmente, tudo. Então a mulher lésbica, ela quebra totalmente com essa existência feminina, né, nessa sociedade patriarcal. Ela vai contra tudo isso, porque a gente não se interessa de maneira alguma em homens. Nós não temos interesse em interessar homens, em ser bonitas para homens, em satisfazer sexualmente, intelectualmente homens. Claro, a gente tem que conviver com eles, mas eles não são o nosso foco de afeto. Nós queremos interessar mulheres, nós queremos estar próximos de mulheres, nós queremos satisfazer sexualmente, intelectualmente, em nossa existência, no nosso íntimo e completamente mulheres. Então, nós queremos nossas iguais. Então, a gente quebra com isso. E isso até dá uma ideia de mulheridade muito diferente da mulher hétero para a mulher lésbica. Nós somos vistas como não mulheres, é como se nossa mulheridade não pudesse existir, porque a gente não serve esse propósito que a sociedade patriarcal espera que a gente sirva. Então é comum que a gente vê o senso comum falando, né, os preconceituosos, enfim, que mulheres lésbicas, elas querem ser homens, são projetos de homens, porque a gente quebra com essa ideia de feminilização, de feminilidade, de ser mulher que a sociedade patriarcal construiu. A mulher lésbica, ela realmente é uma ameaça para a manutenção do sistema. Por isso toda essa marginalização, toda essa invisibilização, né, essa violência direcionada. Bem, em 2011, em uma entrevista, o atual presidente Jair Bolsonaro afirmou que, abre aspas, seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Fecha aspas. Diante de uma fala de uma figura pública e influente, que é o presidente, como que falas dessa natureza acentuam a violência, as lésbicas e as demais categorias? Essa imagem de ameaça é muito interessante, você colocar ameaça, porque assim, a gente é uma ameaça à quebra do sistema e da perpetuação do sistema patriarcal como ele é, mas a mulher lésbica, ela também é colocada como uma ameaça, como uma predadora dentro de espaços heterossexuais. Então é muito comum que mulheres heterossexuais pintem a gente enquanto predadoras, né? A mulher lésbica, ela tem esse estereótipo que ela carrega também. É como comparar com o homem, né? A mulher lésbica. É como se a gente tivesse a socialização do homem. Então, todos esses impulsos masculinos, essa questão da gente não ser vista enquanto mulher, ela também é reforçada por mulheres heterossexuais o tempo todo. E não só por homens. E isso torna tudo muito mais complicado e muito pior e mais violento. Porque dentro desses espaços que nós, mulheres lésbicas, enfim, deveríamos nos sentir seguras, nós também sofremos preconceito, nós também somos violentadas e silenciadas, invisibilizadas, enfim, tudo mais. Sobre a fala do atual presidente, é muito complicado a gente ter uma figura pública, qualquer figura pública, né, mas principalmente o presidente, tendo uma fala nesse teor, né, de preferir a morte do que aceitar a sexualidade do seu próprio filho, porque independente de ser um filho homem, ou se fosse uma mulher, ou se fosse... Acho que se fosse parte de qualquer outra minoria, né, uma pessoa trans, um gay, um bissexual ou uma lésbica, o posicionamento ainda seria esse, independente da orientação ou da identidade de gênero que estivesse ali representada. E a gente, infelizmente, sabe que esse é o pensamento de muitas pessoas que nos cercam, né, e é a realidade de muitos LGBTs dentro de suas casas. Por isso que a gente tem tanto medo de se assumir, perder a família, a gente se sente pressionado pela nossa família, mesmo depois que a gente se assume, que a gente toma a nossa identidade, a nossa sexualidade como parte importantíssima da gente, nós ainda somos silenciadas, invisibilizadas e corrigidos dentro de nossas casas. A gente não pode falar sobre nossas namoradas,
sobre nossos futuros, sobre nossos anseios enquanto mulheres lésbicas, e assim acontece com todas as outras letras da comunidade LGBTQIA+. Então esse tipo de fala é um reforço para que essas pessoas se sintam corretas, se sintam confortáveis em ter esse tipo de posicionamento, se sintam ali agraciados por esse momento e não se questionam em momento nenhum. E mesmo pessoas que não concordem com o atual presidente e com seu posicionamento, enfim, elas têm esse tipo de posicionamento e elas se alimentam em suas indiretamente, né, por não concordarem com ele, enfim, se alimentam em suas falas e reforçam preconceitos e corroboram com o compartilhamento desse tipo de fala sem noção e sem quaisquer tipo de humanidade. Enquanto mulher lésbica é muito complicado a gente falar sobre política. Acho que enquanto membro da comunidade LGBT, né, é muito complicado a gente falar sobre política porque a gente nunca é lembrado, a gente sempre é deixado pra lá. E uma das coisas que eu e as mulheres lésbicas, enfim, e transexuais do meu convívio, que a gente sempre fala, é que a diferença dos governos é que o atual, ele é muito a representação do senso comum brasileiro e do ódio brasileiro, que a gente já sabia que existia, mas era vedado, e que os outros governos, eles eram uma versão mais bonita da nossa opressão, eles eram uma versão mais festiva da nossa opressão. Então, a gente estava lá, a gente existia, mas a gente ainda não tinha espaço para falar. Os programas que a gente tinha, as ações afirmativas que eram feitas para que a gente tivesse visibilidade, enfim, existência dentro desses meios, dentro de qualquer meio, eles existiam por um momento e acabavam, ou nunca tinha verbo suficiente para continuar, ou não tinha mais, era só aquela questão do começo para dar aquela visibilidade, depois parava, ou realmente não tinha uma fundamentação ali, não funcionava. Então é muito complicado a gente falar sobre política enquanto LGBT, porque a gente não existe no meio da política. A gente existe no meio da política enquanto a gente mesmo falando sobre nossas pautas, né? Porque isso é político. Mas a gente não existe para governos que não são nossos. As pessoas LGBTs, elas só existem porque outros LGBTs estão ali. Mas no caso das lésbicas, a gente, né, é muito solitário ser sapatão dentro da comunidade, dentro da sociedade, porque a gente costuma dizer que só mulheres lésbicas ligam e se importam com mulheres lésbicas. E olhe lá, porque a gente tem vários recortes aí, né, dentro da comunidade lésbica, tem lésbicas negras, indígenas, gordas, mães, PCD, né, que é pessoa com deficiência, autista, todas essas intersecções, transexual, pobre, rica, magra, gorda, branca, amarela. Então, dependendo desse recorte, a gente também tem preconceitos dentro da comunidade lésbica que a gente tem que lidar, né? Então, só a mulher lésbica liga para a mulher lésbica, se preocupa e quer ouvir a mulher lésbica, mas olhe lá, porque depende da mulher lésbica ainda. Yasmin, muito importante a sua fala. Consegue identificar, né, essa difusão da invisibilização, da marginalização da mulher lésbica. Perceber a importância de se eleger mulheres lésbicas, mulheres que vão representar a comunidade. E a gente percebe também que a política precisa ser mudada, precisa ser revista para garantir que exista essa visibilidade lésbica e afins. A gente entende também e enxerga a necessidade de que se discuta sexualidade, de que se fale sobre sexualidade. E aí a gente vai para a seguinte questão. Em 2018, durante a campanha eleitoral para presidente, difundiu-se através do WhatsApp a notícia falsa de que Fernando Haddad, né, enquanto ministro da Educação no primeiro mandato da Dilma Rousseff, em 2011, teria distribuído um kit gay nas escolas, a fim de impor a ideologia de gênero. Na realidade, tratavam-se de peças educativas que faziam parte do projeto Escola Sem Homofobia e que, através do que a gente tem ouvido falar muito, que é a fake news, teve seu significado, né, modificado.
Você tem conhecimento do que foi feito desse material educativo? Eu sei que foi um projeto que foi vetado, né, no ano de 2011, muitos anos antes de tudo isso, toda essa questão eleitoral, ideologia de gênero e essas falácias das fake news começarem a aparecer por aí. E eu sei que ele está disponível em alguns lugares, né? Se eu não me engano, tem alguns PDFs que podem ser baixados pela internet. Mas nunca tive acesso, até porque foi vetado em 2011 e eu comecei a dar aula em 2016, se eu não me engano. Então nunca tive acesso nas escolas onde eu dei aula e trabalhei. Não tive acesso também. E é isso, as pessoas temem coisas que elas não conhecem nem se dão o benefício da dúvida de pesquisar e conhecer, né? Exatamente. O medo faz com que as pessoas se fechem, né, para o que é diferente e elas reproduzam muitos preconceitos. A ignorância e os preconceitos, né, eles têm tornado as sociedades vulneráveis à manipulação política. Em diversos países latino-americanos, assim como aqui no Brasil, grupos de conservadores têm incitado temores frente à diversidade de gênero. Você poderia explicar um pouco sobre a diversidade de gênero e a sigla LGBTQIA+. É muito difícil para mim falar sobre uma realidade a qual eu não vivo e que eu só tenho estudo na área. E eu só posso reproduzir o que já foi me passado por pessoas que têm vivência e por pessoas da minha convivência. Basicamente, nós vivemos dentro de um sistema cisnormativo e as nossas socializações são baseadas nas nossas genitálias e a partir desse momento de quando nascemos. Então, nossas relações são limitantes com nossos gêneros e nossas ideias de gênero são limitadas, porque a gente fica sempre dentro de uma caixinha, homem ou mulher, e aí o homem tem que fazer X coisa e a mulher tem que fazer X coisa, e aí o ideal mesmo, né, seria a gente poder não ser limitado, né, não necessariamente estar dentro de uma caixinha desde que a gente nasce, enfim, poder ser quem a gente quiser. E é sobre isso que o T na sigla do LGBT fala, né? Até onde eu sei, porque eu não tenho vivência nessa questão. Só, como eu já falei, as vivências que me foram passadas e concedidas. E temos identidade de gênero, temos expressão de gênero, que é a forma como você expressa o seu gênero. Temos pessoas cis, que são pessoas que se identificam com o gênero de que foram socializadas. Temos pessoas trans que não se identificam com gêneros a qual foram socializados. E temos os não binários que não se identificam com gêneros. Temos o gender fluid que se identificam e mudam seu gênero. Não mudam, mas tem o gênero fluido. E tem outros que eu não me recordo no momento. Ponto, eu tenho estudado a teoria queer e a fluidez de gênero. É muito interessante que a gente veja o gênero como uma coisa para se brincar com, porque o gênero ele é muito limitante. É o gênero que traz os papéis de gênero e o gênero que controla como a gente deve agir dentro da sociedade e o que é esperado que a gente faça. Então, dentro do movimento LGBT, a gente sempre teve essa questão de questionar o gênero de uma forma muito forte. Homens gays afeminados, mulheres lésbicas que não reproduzem feminilidade, as pessoas trans, enfim, a gente sempre está questionando o gênero e mostrando que não é assim tão fechado como as pessoas, como os conservadores, né, e as pessoas que seguem as normas, que estão dentro de um padrão heteronormativo, heterossexual, acreditam que seja, ou esperam, ou cobram da gente. Então a gente está sempre ali, brincando com essa ideia de gênero e empurrando os limites dela de alguma forma. Yasmin, há uma diversidade muito grande que não pode ser ocultada. Precisa ser visibilizado. E aí a gente volta novamente para a política, porque a gente nunca sai, né, de política, na verdade. Tudo está relacionado à política.
E a gente fala sobre os Ministérios de Educação e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que não têm atuado na promoção de políticas de inclusão LGBTQIA+. E aí a gente traz para nível estadual e municipal. Que políticas afirmativas têm sido propostas no nível estadual e municipal? Olha, eu procurei amigas da cidade, né, da área de direito, da região, do estado, e elas não souberam me informar nenhuma ação afirmativa para mulheres lésbicas, enfim. Eu sei de coletivos, né, organizações de mulheres lésbicas, para mulheres lésbicas, se eu não me engano, tinha um fazendo uma ação agora na quarentena, lá de Salvador, se eu me lembro bem, mas algo que venha do município, do estado, não que eu saiba, não que eu tenha acesso a. E as mulheres lésbicas que eu tive contato também não sabem. E aí a gente consegue ver, né, o déficit da política, da atuação do governo para inclusão LGBTQIA+, para a visibilização das mulheres lésbicas e bissexuais. E pensando no nosso território, quais ações foram empreendidas com o intuito de fortalecer e promover a garantia de direitos ligados à cidadania, saúde, proteção e promoção das mulheres lésbicas e bissexuais aqui no nosso território? Foram empreendidas ações que garantam o acesso a esses direitos? Se foram, quais foram elas? Mais uma vez, não que eu saiba, essas ações, elas realmente só surgem, né, de nós para nós, e é muito limitado, porque a gente não tem esse poder, né, que o governo poderia vir a ter se colocasse essas ações. Não tenho conhecimento, infelizmente, e as mulheres com quem eu conversei também não têm conhecimento de nenhuma dessas ações que poderiam estar sendo implementadas para nos dar segurança, né, e facilitar a nossa existência enquanto mulheres lésbicas e corpos marginalizados. Mas, infelizmente, se existe, não foi amplamente divulgado ou a gente ainda não teve acesso. As leis que eu sei que nos acolhem enquanto mulheres lésbicas, né? Uma das é a do feminicídio, né? E a outra é a da Maria da Penha, que eu descobri só ontem, que ela nos acolhe enquanto mulheres lésbicas, né? Sobre violências domésticas, enfim. Só que aí a gente problematiza um pouco. Essas leis só nos acolhem e se estendem a mulheres lésbicas porque somos mulheres, mas não especificam as nossas violências enquanto mulheres lésbicas. É mulher, ponto. Então, Yasmin, a gente já percebeu, né, que existe um déficit muito grande na promoção desses direitos, na garantia desses direitos da inclusão LGBTQIA+, tanto a nível federal, estadual e municipal. E aí a gente gostaria que você falasse um pouco das campanhas, as campanhas a nível nacional, em redes sociais principalmente, porque a gente entende e a gente sabe que as redes sociais nessa era digital, ela tem ocupado um espaço muito importante, né, e de grande visibilidade, todo mundo tem acesso, as pessoas visualizam, elas compartilham, elas reproduzem informação, e geralmente essas campanhas elas são apresentadas com o objetivo de discutir cidadania, respeito, empoderamento e autoestima das mulheres lésbicas. Fala pra gente um pouco dessas campanhas, quais são, qual a importância delas, como elas são difundidas, né, com qual frequência elas são difundidas. Não sei se chega a ser uma campanha, né, mas temos o dossiê sobre lesbocídio, que é do grupo Lesbocídio, que é um grupo de estudos, e eles têm alguns dados muito legais. Tem o site lesbocídio.com, e lá na aba de relatórios a gente tem acesso a um livro e tem várias coisas legais nesse livro. Tem os dados de mortes de mulheres lésbicas e, enfim, outras violências. Até 2017... né? Alguns dos dados que estão lá são que entre 2014 e 2017, 126 lésbicas foram assassinadas no país. O estado de São Paulo é responsável por 20% dessas mortes. E nos 2 primeiros meses do ano de 2018 foram registradas 26 mortes de mulheres lésbicas.
Esses são alguns dados que contém lá no site. Tem também o Instagram Lésbicas na História, que é da Larissa, e ela faz um trabalho incrível. Ela traz várias histórias sobre momentos importantes lésbicos, sobre pessoas lésbicas importantes, sobre mulheres lésbicas que estavam simplesmente existindo ali também, né? Então, Lésbicas na História. E tem algumas militantes lésbicas, tem escritoras, tem Nalu, tem Lívia, tem Thalita, tem a Elaine também, que são escritoras que escrevem romances lésbicos. Então, não são necessariamente campanhas, né, mas somos nós dando visibilidade e existindo enquanto mulheres lésbicas. Mas o dossiê, eu recomendo que quem tem interesse leia. É um livro muito bom, tem várias questões lá. E o Lésbicas na História também é importantíssimo para quem se interessa em saber mais um pouquinho sobre a história lésbica, da militância e da existência e das pautas, enfim. Que eu estou mais próxima, né? Tem o meu coletivo também, que tem mulheres lésbicas, mas não só, que são mulheres que se relacionam com mulheres. A gente criou esse espaço porque a gente se sentia muito silenciada, né? Dentro do gordoativismo, a heteronormatividade é muito grande, e dentro da comunidade lésbica a gordofobia é muito grande, né? Então, esses dois espaços que deveriam acolher a gente não acolhiam de forma completa. A gente estava sofrendo violência dos dois lados. Então, tem aí também a gente criando esse espaço e começando a debater pautas para mulheres lésbicas, bissexuais e pansexuais gordas, né? Mulheres que se relacionam com mulheres gordas. E existe uma falta muito grande de estudo para mulheres lésbicas. Quer dizer, atualmente a gente está, né, aumentando, tem muita mulher lésbica fazendo produções, escrevendo sobre mulheres lésbicas, tanto na ficção quanto na questão teórica. Porém, a gente ainda está muito atrás nisso aí. Os dados para a gente ter sobre nossas violências são muito complicados. É porque a gente é muito invisibilizada. Existem as mulheres lésbicas que ainda não conseguiram se assumir. Existem as mulheres lésbicas que estão presas dentro da heterossexualidade compulsória e ainda não conseguiram se livrar disso. Tem toda uma questão da heteronormatividade da sociedade silenciando e invisibilizando a gente o tempo todo. Então, até pra gente ter acesso aos nossos dados de violência é muito complicado. Tem toda a questão do estupro corretivo, da família abusiva, né, que tenta, enfim, comprometer a nossa existência enquanto mulheres lésbicas com ameaças, a questão financeira, a questão da nossa integridade física também. Então a gente está muito atrás ainda, né? A gente ainda é muito inexistente nesses espaços que nunca foram das mulheres, e quando começaram a ser das mulheres, eram somente das mulheres heterossexuais. São muitos fatores condicionantes e opressivos, né? E diante disso a gente entende a importância do ambiente escolar no combate a essa opressão, na garantia dos direitos da LGBTQIA+. E aí, diante disso, eu gostaria de saber como a escola tem abordado a questão de gênero. Existe algum material didático produzido pela Secretaria de Educação? Olha, eu sei que existe em Brasília, eu tenho acesso a um material didático de Brasília, né? Porque eu tenho um amigo professor de lá que me enviou e foi feito pela Secretaria de Educação. Mas eu não vi a circulação desse material nas escolas onde eu dei aula. Ele não estava presente, porém a gente tratava esses assuntos de outra forma, né? Eu sempre tratei esses assuntos em sala de aula porque eu nunca tive como desviar desse tipo de abordagem, digamos assim, desse tipo de realidade. Então eu sempre me posicionei contra qualquer ato violento dentro de sala de aula, fosse ele sobre minhas vivências ou não. Eu não aceito isso dentro da minha sala de aula e meus alunos sabem disso. Isso eu falando em escolas públicas. Em escolas públicas a gente tem mais liberdade, né? Muito mais tranquilo para a gente abordar alguns assuntos em escolas públicas, mesmo que a gente tenha dentro desses espaços ainda professores conservadores e que não aceitam também assim essa temática, né? Dentro do ensino básico e também dentro do ensino superior, porque eu também já sofri lesbofobia enquanto estudante universitária, né? Mas
tudo bem. Falando em escolas privadas, né, em escolas particulares, é muito mais complicado. Eu não conseguia debater com tanta facilidade esse tema. Claro que alguns alunos chegavam para mim para conversar, né, afinal a gente tem LGBT em todos os lugares, mas era muito mais complicado até mesmo para corrigir esses discursos preconceituosos dentro de sala de aula, de qualquer nível, tanto LGBTfóbico, quanto racista, quanto gordofóbico, quanto capacitista, quanto transfóbico, e por aí vai. Sabe, é muito mais complicado e muito mais limitador. Pelo menos essa é a minha experiência enquanto professora em sala de aula. Eu sempre tive mais liberdade dentro das escolas públicas e tinham algumas ações que facilitavam isso. Ações não, são programas, o FACE, o TAL, que dão essa liberdade para alunos LGBT, né, para eles escreverem, pintarem, desenharem sobre as suas realidades. E hoje em dia, com a internet aí, né, e esses espaços militantes dentro da internet, dentro desse condicionamento virtual, essa facilidade a acesso de teorias e pautas militantes, os alunos mais novos, eles também têm uma ideia muito legal da liberdade de ser e existir, né? Tanto enquanto questões de identidade de gênero, quanto questões de sexualidade, quanto questões de raça, questões de deficiência, eles sabem quais são os conceitos corretos para usar, quais são os termos que são problemáticos, quais não são. É claro que a gente tem também pais conservadores que acabam fortalecendo ideias preconceituosas na cabeça de seus filhos. A gente sabe que a igreja é uma grande ferramenta para essa manutenção de preconceito, infelizmente ainda, né? A culpa cristã tá aí, a tentativa de corrigir essas pessoas LGBTs, essas pessoas que saem da norma, essas pessoas que não seguem a norma, né? Tem toda uma questão de colocar um medo neles, infelizmente. Existem LGBTs, hoje em dia eu sei, antigamente eu não sabia da existência deles, mas existem pessoas LGBTs e pessoas negras e pessoas trans e, enfim, todas essas minorias sendo representadas e tentando ganhar espaço dentro do cristianismo e apontando lá dentro, fazendo um trabalho super legal dentro das igrejas, falando que, olha, não é bem assim, não é ok a gente falar assim, não é ok. Tem as mulheres também, né, que se consideram feministas e cristãs, que estavam recentemente também na situação da menina, enfim, né, toda essa situação horrorosa que aconteceu, mas mulheres cristãs que estavam militando a pró-aborto, né, e que tem toda essa questão da militância também antimachista, antimisógina, antissexista dentro das igrejas cristãs, enfim. Então, a gente tem essa facilidade hoje em dia do meio virtual, mas também temos o breque de um discurso de ódio cada vez mais naturalizado, através do nosso atual presidente, através de políticas conservadoras, através da igreja, através de humoristas, né, que são cada vez mais problemáticos, e através das fake news, que são deliberadamente compartilhadas pelos meios virtuais e, enfim, acabam sendo concebidas e aceitas por pessoas que não têm uma ideia, um acesso tão claro a esse tipo de conteúdo e a esse tipo de pauta. Por favor, Yasmin, sugira para nossos ouvintes materiais, sites, livros, para que eles possam se informar melhor sobre os direitos das mulheres lésbicas. Para conhecimento de algumas, né, das pautas lésbicas, eu indico um artigo da Rich que fala sobre heterossexualidade compulsória e existência lésbica. Eu indico a leitura do dossiê porque ele abrange muita coisa, também dados de violência e de existência lésbica, né? E indico também o que é lesbianismo, que faz parte de... É um livro, né, que faz parte de uma série de livros. E ele é bem pequenininho, assim, mas ele é bem conciso, ele é bem bacana para entender algumas questões e como o apagamento de lésbicas é histórico, de mulheres lésbicas é histórico, e como que a heteronormatividade funciona para poder reforçar esse apagamento e essa invisibilização
de mulheres lésbicas. No mais é isso, né? Leiam mulheres lésbicas, escutem mulheres lésbicas, ouçam mulheres lésbicas e permitam que mulheres lésbicas existem, entendam as diferenças de mulher lésbica para mulher lésbica, estudem os recortes e conheçam as diferentes vivências e existências de mulheres lésbicas. Está chegando ao fim nossa roda de conversa. Nós ficamos muito gratos por sua presença no nosso programa. Obrigada, Yasmin. É uma honra recebê-la no programa Irapuru. Você que possui um leque de conhecimento e que é ativa na militância pelos direitos LGBTQIA+. A gente deixa esse espaço agora para você trazer alguma informação que não foi dita, que você acha importante colocar. Deixe também para os ouvintes uma mensagem de motivação, de esperança. Nós sabemos que nesse período de pandemia de Covid-19, o isolamento tem tido impacto na vida das pessoas, principalmente com o aumento da solidão para as pessoas LGBTQIA+, né? Então, a gente disponibiliza esse espaço para você estar deixando essa mensagem de esperança. Obrigada pelo momento de reflexão. Eu espero que quem não tinha conhecimento de alguma coisa dita aqui comece a refletir sobre e comece a repensar seus próprios atos, suas falas, seus modos de pensar e agir, porque a lesbofobia, ela também está nos detalhes, ela também está nos comentários, ela está nas piadas e não só na agressão física e nas coisas mais macro, né? Ela também está nas microviolências que a gente sofre todos os dias e que a gente tem que aguentar das nossas famílias, dos nossos amigos, das pessoas com quem a gente tem que conviver no trabalho, na igreja, nos templos, nos terreiros, nos barracões, enfim, dentro das salas de aula, fora das salas de aula e por aí vai. A minha mensagem, eu não sou muito positivista, mas para as pessoas LGBTs que estão passando por esse momento, é muito complicado para a gente, porque geralmente para pessoas LGBTs a família é o nosso primeiro relacionamento abusivo, é o primeiro ambiente onde a gente se sente renegado e que a gente entende que a sociedade, o peso que tem a nossa sexualidade para a sociedade, o peso que tem quem a gente é para a sociedade. Então eu desejo força e saibam que vocês não estão sozinhos. Procurem outras pessoas da sua sigla, de outras siglas, se reforce como você conseguir, tenha uma rotina que você possa seguir, tente se afastar de notícias ruins, tente fazer coisas que te tragam paz, não se importe em estar sempre ligado no que está acontecendo. A gente não precisa dar conta de tudo, porque a gente já tem que lidar com muita coisa no nosso dia a dia e na nossa convivência, e passando por tudo isso que a gente está passando, ninguém tá pronto para lidar com uma pandemia. Quem dirá numa situação governamental como essa, e quem dirá tendo que ter contato tão próximo com, em sua grande maioria, nossos primeiros e piores abusadores, porque era um espaço que deveria ser seguro pra gente, mas na realidade não é. Então você não está sozinho, aguenta firme. É isso. Beijo a todos. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, cantar. Eu quero cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Até o fim eu vou cantar. Eu vou cantar até o fim. Eu sou mulher do fim do mundo. Eu vou cantar. Me deixem cantar até o fim. La 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 la. Até o fim eu vou cantar. Eu quero cantar. Eu quero é cantar. Eu vou cantar até o fim. La 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 la. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar. Me deixem cantar até o fim. Programa Uirapuru. Poéticas. Por muito tempo, meu apelido passou a ser Sorriso. Garota simpática, espontânea, amorosa, grata pelos adjetivos, mas... E se eu te mostrar o meu avesso? O lado feio, aquele cheio de defeitos, capaz de fazer coisas que talvez nem passem pela sua cabeça. Capaz de mudar, de pensar, de se reinventar. Capaz de ter personalidade própria, de tomar suas decisões e não se arrepender. De formar uma opinião e não titubear, ser e estar convicta do que quer. Te espanta? Acho que jamais saberá lidar. Para isso é preciso me reconhecer, ou talvez me conhecer como se fosse a primeira vez. Tentar enxergar além do óbvio, além daquilo que eu mostro. Se cansou? Eu já esperava por isso. Afinal, nunca lhe pedi ou cobrei nada, só não me julgue ao não me entender. Posso parecer complexa, mas ainda estou aqui. Ainda existo e sou um ser que merece ser amado. Não sou uma pessoa ruim até que alguém consiga despertar esse lado. Quando a alavanca é acionada, terás de mim apenas indiferença. E dizem por aí que é um dos sentimentos mais dolorosos. E de sentimentos eu domino muito bem. Sinto muito pela sua falta de esforço. É que a superfície é cômoda e eu preciso transcender. A Menina que Ainda Não Chegou, de Elisa Metsky. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não.
dona de mim. Já não importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Acabamos de apresentar programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Nosso próximo encontro, sexta-feira às 11 horas da manhã.